Imagine acordar em um mundo onde a chuva envelhece você instantaneamente. Monstros invisíveis te caçam e cada morte cria uma explosão capaz de destruir cidades inteiras. Essa é a dura realidade da América pós-apocalíptica de Death Stranding. Neste vídeo, vamos explorar a ciência assustadora por trás desse universo. Desde a física da chuva, que acelera o envelhecimento, até as entidades misteriosas que perseguem os sobreviventes. Vamos analisar o que torna esse mundo tão horripilante através de princípios científicos como antimatéria, distorção temporal e fenômenos quânticos. Será que um entregador como Sam Bridges conseguiria sobreviver nessas condições? Vamos descobrir o que a ciência nos diz sobre essa visão aterradora da América. O Death Stranding não foi um apocalipse comum. Enquanto a maioria das histórias sobre o fim do mundo envolve zumbis, radiação nuclear ou desastres climáticos, a Kojima Productions criou algo muito mais perturbador: um colapso fundamental da barreira entre a vida e a morte. Para entender essa catástrofe, precisamos primeiro compreender o conceito do beach, ou praia. No jogo, a praia é um plano metafísico que existe entre o nosso mundo e o que vem após a morte. Uma espécie de sala de espera cósmica, onde as almas passam antes de seguir para o além. Cada pessoa possui sua própria praia, uma manifestação única que reflete sua consciência e suas experiências de vida. O evento catastrófico aconteceu quando uma explosão em uma instalação secreta do governo fez com que essa dimensão limítrofe colidisse com a nossa realidade física. A partir desse momento, as regras básicas da existência foram reescritas. A morte parou de funcionar como conhecemos. Quando as pessoas morriam, suas almas ficavam presas, incapazes de seguir adiante, criando os temidos BTs, Beached Things, que agora assombram o mundo. O jogo sugere que a fusão entre os planos ocorreu devido à criação de antimatéria no encontro entre almas da praia e matéria física. Isso gerou os devastadores Void Outs, explosões que deixam crateras gigantescas por toda a América. Cientificamente, a antimatéria é uma forma real de matéria com a mesma massa, mas carga elétrica oposta. Quando matéria e antimatéria se encontram, elas se aniquilam, liberando uma quantidade colossal de energia. Esse conceito é amplificado no jogo para criar terror, mas algumas teorias científicas reais sugerem a existência de camadas ocultas em nosso universo. A interpretação de muitos mundos da mecânica quântica, por exemplo, propõe universos paralelos coexistindo conosco. A teoria das cordas sugere até 10 dimensões espaciais, sendo a maioria inacessível à percepção humana. O conceito de quiralium também se conecta a uma propriedade química real chamada quiralidade. Moléculas quirais são aquelas que existem como imagens espelhadas, como nossas mãos direita e esquerda. Apesar de terem a mesma composição química, suas estruturas espaciais diferentes podem ter efeitos biológicos distintos. No jogo, o quiralium representa a matéria da praia que desafia as regras do nosso mundo físico. Um dos aspectos mais intrigantes do jogo é o conceito de dooms, uma condição que permite a Sam e outros personagens perceberem os mortos. O jogo sugere que algumas pessoas têm cérebros conectados de maneira única, permitindo que percebam realidades além da compreensão comum. Isso lembra condições neurológicas reais, como a sinestesia, onde sentidos se misturam, ou casos raros de percepção extrasensorial. Sobreviver nesse mundo significa lutar contra a própria realidade. Corpos precisam ser transportados para incineradores antes que a necrose crie novos BTs, transformando cada morte em um risco de catástrofe. Como se preparar para uma chuva que envelhece você?
como lutar contra inimigos invisíveis sem equipamentos especializados. A sobrevivência não se resume a habilidades físicas, mas a compreender um universo onde as leis naturais foram distorcidas. Se você fosse transportado para a América de Death Stranding, o maior desafio não seria o terreno inóspito ou a escassez de recursos. O verdadeiro obstáculo seria adaptar-se a uma realidade onde os princípios que sempre fundamentaram sua vida não funcionam mais da maneira esperada. Entre todas as ameaças no mundo de Death Stranding, talvez nenhuma seja tão perturbadora quanto o Timefall, a chuva que envelhece tudo o que toca. Imagine sair na chuva e ver sua pele enrugar e suas articulações enrijecerem em questão de segundos. O Timefall é uma manifestação do colapso entre mundos, onde as gotas de chuva passam pela praia, carregando energia temporal que acelera o tempo de tudo que atingem. O efeito é brutal e imediato. Metais enferrujam em segundos, plantas germinam, florescem e apodrecem em um piscar de olhos, e seres vivos envelhecem rapidamente até a morte. Cientificamente, o conceito mais próximo do Timefall é o aumento extremo da entropia, o processo natural de degradação e desordem. Em condições normais, a entropia se manifesta no envelhecimento gradual. No mundo de Death Stranding, o Timefall comprime décadas em minutos, superacelerando os processos biológicos. Embora não exista um equivalente direto na vida real, o estudo do envelhecimento inclui processos como o estresse oxidativo, que danifica células ao longo do tempo. A radiação UV, por exemplo, pode acelerar o envelhecimento cutâneo, enquanto o encurtamento dos telômeros está associado ao desgaste celular. O jogo amplifica essas ideias ao extremo, tornando o tempo um inimigo palpável. A sobrevivência requer previsão climática precisa e equipamentos especiais, como os trajes à prova de Timefall. Imagine viver constantemente temendo uma simples mudança no clima. Cada nuvem carregada se torna um aviso sombrio de envelhecimento precoce e possível morte. Agora precisamos falar sobre o aspecto mais aterrorizante do mundo de Death Stranding, os BTs. Essas entidades espectrais são muito mais assustadoras do que qualquer monstro tradicional de jogos de terror porque alteram a própria lógica da morte. No universo do jogo, os mortos se tornam predadores, caçando os vivos em um ciclo interminável de medo e destruição. Os BTs, Beached Things, são almas presas entre mundos. Quando alguém morre na América de Death Stranding, sua alma deveria atravessar a praia e seguir para o pós-vida. No entanto, após o evento catastrófico, essas almas ficaram aprisionadas na realidade física, incapazes de seguir adiante. Assim, tornam-se criaturas espectrais que habitam o espaço entre a vida e a morte. Para os vivos, são invisíveis, mas estão presentes, conectadas ao solo por cordões umbilicais fantasmagóricos. Encontrar um BT é como ser perseguido por uma presença mortal que você sente, mas não consegue ver. Uma sensação de ser observado por algo que se move silenciosamente ao seu redor. Quando um BT captura uma pessoa, arrasta-a para uma poça de líquido preto, onde entidades ainda maiores aguardam. Se a vítima for completamente capturada, ocorre um Void Out, uma explosão de antimatéria que deixa uma cratera massiva no local, apagando tudo ao redor. Essa ideia se baseia no conceito real de antimatéria, que possui carga oposta à matéria comum. Quando entram em contato, matéria e antimatéria se aniquilam em uma liberação de energia imensa. No jogo, a colisão de matéria viva com BTs desencadeia essa destruição catastrófica. A sobrevivência contra os BTs depende de dispositivos especializados. O scanner Odradek detecta sua presença, mas apenas parcialmente. Os Bridge Babies, bebês, mantidos em cápsulas artificiais, permitem ver os BTs, pois vivem na fronteira entre a vida e a morte. Sem essas tecnologias, os personagens estariam completamente indefesos.
Os ambientes onde os BTs se manifestam também apresentam mudanças físicas. A temperatura cai, o tempo parece desacelerar e o ar fica pesado com uma sensação de desespero iminente. Sobreviver a um encontro com essas entidades exige calma, estratégia e o uso correto dos equipamentos. Mesmo assim, qualquer erro pode significar um fim trágico e explosivo. Após evitar os BTs e escapar da Timefall, resta um dos maiores desafios: manter as comunidades humanas conectadas. Em um mundo despedaçado, onde cada assentamento vive isolado, os Porters desempenham um papel crucial, transportando recursos essenciais de um ponto a outro. Mas será que sua experiência com entregas rápidas na vida real ajudaria aqui? Quase certamente não. Os Porters são verdadeiros sobreviventes urbanos e rurais, enfrentando terrenos perigosos e ameaças sobrenaturais enquanto carregam cargas pesadas. Para ser um bom Porter, não basta força física. É necessário planejamento estratégico. Antes de cada viagem, Sam precisa estudar rotas, identificar abrigos naturais e calcular o peso que pode carregar sem perder o equilíbrio. A física do jogo simula o esforço real de carregar cargas desajeitadas, exigindo uma distribuição equilibrada para não cair em terrenos acidentados. Uma das principais dificuldades é lidar com o terreno imprevisível. Montanhas escarpadas, rios caudalosos e áreas infestadas por BTs tornam cada entrega uma missão arriscada. Equipamentos como escadas, cordas de escalada e botas reforçadas são tão essenciais quanto o próprio carregamento. Além disso, Sam precisa considerar as mudanças climáticas. Qualquer sinal de Timefall exige uma parada estratégica para proteger tanto ele quanto os suprimentos. Mas a sobrevivência vai além do físico. A solidão pode ser um inimigo silencioso. Em um ambiente hostil e isolado, a mente de um Porter precisa estar preparada para lidar com longos períodos de silêncio absoluto. A saúde mental se torna tão importante quanto a resistência física. O sistema de likes no jogo reflete uma necessidade humana fundamental. Mesmo em um mundo quebrado, as conexões emocionais ainda importam. A colaboração também desempenha um papel crucial. Os Porters ajudam uns aos outros de maneira indireta, deixando recursos e construindo estruturas compartilhadas. Isso reflete o comportamento observado em comunidades que enfrentam desastres na vida real, onde o apoio mútuo aumenta as chances de sobrevivência. Ser um Porter significa muito mais do que transportar mercadorias. É preservar o tecido social em um mundo que luta para não se desfazer completamente. Ao conectar pessoas e recursos, esses mensageiros garantem que a esperança continue viva, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Death Stranding nos apresenta um apocalipse onde a realidade está quebrada. Embora conceitos como antimatéria e fenômenos quânticos tenham base científica, sobreviver nesse mundo exige algo além: o poder das conexões humanas. Você acha que a conexão entre as pessoas realmente poderia garantir a sobrevivência em um cenário tão distorcido? Compartilhe sua opinião.